O mestre interrompe o silêncio, com qualquer coisa. Um sarcasmo, um pontapé. É assim que procede na procura do sentido um mestre budista, segundo a técnica Zen. Cabe aos alunos, eles mesmos, procurar a resposta às suas próprias questões. O mestre não ensina ex cátedra uma ciência já pronta. Dá a resposta quando os alunos estão a ponto de encontrá-la. Olha, meu amigo, na verdade hoje em dia atualmente com essa nova reinvenção, certo? Depois de tudo ter virado ao contrário, ter virado de cabeça para baixo e tal, hoje em dia se é obrigado a pensar para poder se viver melhor, entendeu? Para poder pelo menos assim controlar o que se tornou a vida no dia de hoje, você assim procurar viver o mais suave possível para você conseguir passar por isso de uma maneira mais bacana. O convidado de hoje já foi descrito como um executivo que virou monge. De uma passagem do mundo corporativo para o mundo espiritual, ele coordena a Daisenji, uma comunidade zen budista que se estende pelo Brasil e cuja sede é aqui em Florianópolis, no Saco dos Limões. Ele está aqui para falar do Zen e do que mais quiser. Ele é monge Gensho. Monge Gensho, o que significa Gensho? Bom dia. Gensho se constitui de duas palavras. Gen, que significa profundo e ensinamento, e também Sho significa excelente. Então, é um nome para professor, quer dizer ensinamento excelente. Não é o que eu sou, mas aquilo que o mestre que me deu o nome pretendia que eu me esforçasse para ser. E o que deu na telha de Petrúcio Alegre para que ele passasse, como já disseram, de executivo a monge zen budista? Bom, eu tive uma carreira como executivo aos 22, 23 anos. Eu era gerente regional de uma multinacional já, com 3 estados na minha jurisdição. Com 26 anos eu era diretor de empresa. E daí me tornei diretor de indústrias, diretor de indústrias exportadoras, trabalhei na Europa e acabei como, aos 40 anos, eu era diretor da maior empresa de comunicações do sul do país, a RBS. E, em termos de carreira, estava realmente sendo bem sucedido, mas na vida pessoal isso não era realidade, né? Ao mergulhar no mundo do trabalho desta forma, cheguei a realizar mais de 200 viagens de avião em um único ano. Fundei uma empresa de consultoria e ela se tornou importante no país, acabou prestando consultoria na área de gestão de pessoas para empresas líderes continentais, como a Alpargatas, a Sadia, a Caesar, grandes SAs. Mas isso não parecia me satisfazer. E então um dia eu fui até meu professor budista, que era um monge no Rio de Janeiro, e pedi a ele para ser monge. E ele perguntou por quê, e eu disse o que eu estava fazendo e como me sentia.
E ele disse: mas é a mesma coisa que eu faço, eu também viajo sem parar para cima e para baixo e preciso angariar recursos para realizar os meus objetivos, e a minha vida de monge não é diferente da sua vida de executivo. Não vejo por que você deva ser monge. E me respondeu que não. Então eu voltei para Porto Alegre, onde residia, e comecei um grupo de meditação lá. E depois de 2 anos vendo o meu trabalho, então ele me aceitou, porque eu havia entendido que, se quisesse ser monge, ainda tinha que carregar a carreira de executivo junto comigo e os seus encargos, e ser monge era só acrescentar um encargo a mais. Não me liberava de coisa alguma. Então eu fiquei trabalhando assim mais como consultor mais quase 20 anos, e ao mesmo tempo como monge. Só que nesse processo o monge foi crescendo e o executivo foi diminuindo, desaparecendo, até que o ano passado eu fechei a minha última empresa e passei a ser apenas monge, que é o que eu estou fazendo agora. Então, por que aceito qualquer convite para falar? Porque mesmo que seja para uma única pessoa, estou ajudando a espalhar o Dharma. Então, que coisa mais interessante. Quer dizer, a orientação não foi larga tudo e vira monge, como poderia se entender que às vezes é, né? Larga tudo, larga a família, o trabalho, lá, e vira monge. Não foi por aí, né? Não, não foi. Esse é o processo antigo, não é? Esse é o processo dos tempos de Buda. Hoje, no mundo ocidental e no Zen, é necessário que os monges continuem trabalhando, se sustentando, até poderem ser autossuficientes. E isso pode demorar muito tempo. A maioria dos monges do Daisen tem sua fonte de renda ou trabalha, e trabalha para o Daisen como monge, como um encargo a mais, exatamente como eu fiz. Isso pode ser um ponto talvez a esclarecer melhor, porque, bom, o senhor é casado, tem filhos, até há pouco disse, né, administrou um negócio próprio, e isso é muito diferente do que muitos imaginariam ser uma vida ascética, eremita, de um monge, budista ou não. Certamente é diferente da regra para os padres da Igreja Católica, majoritária no Brasil, hoje em dia nem tanto. Então, como é que funciona isso na sua orientação? Como que a instituição lida com isso? Isso exige uma dedicação muito maior, não é? Um grande trabalho. Mas nos períodos de formação, quando um monge vai para um mosteiro, ele não pode trabalhar, não pode ter família, não pode ter nada durante esse período. E então, os períodos em que eu passei em mosteiro nos Estados Unidos ou no Japão foram períodos em que nem cartas nem telefonemas para a família eram permitidos. Então, o monge Zen tem períodos de treinamento em que ele vive asceticamente, mas, do outro lado, ele retorna para o mundo para trabalhar no mundo. É esse o modelo atual. Já ouvi certa feita o senhor dizer que já vestiu uma máscara de executivo quando ligavam para o Petrus Alegre e outra de monge, quando ligam perguntando por monge Gensho. Existe alguma espécie de jogo de máscaras? Ou melhor, se não existe o eu, o que é um ponto importante do Zen, o que há são máscaras? Será que o próprio eu é uma máscara? Sim, o eu não passa de um instrumento que você usa para transitar no mundo. Nada diferente disso. E cada um dos papéis que você representa no trabalho, ou como monge, ou como pai, ou como professor, qualquer um é como utilizar uma máscara. É uma persona, uma personalidade que você assume.
Eu frequentemente digo, eu estou vestido de monge, mas embaixo das vestes de monge não tem nada mais do que um homem comum, nada mais. Então, nós usamos tanto o eu quanto todas as máscaras dos papéis que representamos na sociedade como meios hábeis para poder transitar nesse mundo. Senão ele seria impossível. E assim você usa também o seu nome e usa os apetrechos que você carrega do seu eu como maneira de transitar no mundo, de viver no mundo, de agir no mundo. Se você abdicar de tudo isso, você não será capaz de agir. Mas vem cá, o eu, tá claro, é alguma coisa que serve para transitar no mundo, mas de certo é alguma coisa que pode atrapalhar também, em alguma medida, de alguma forma. Se você achar que você é este eu, estará simplesmente vivendo uma ilusão. Assim como se eu achasse que eu sou o monge. Não, o monge é um papel que eu represento. Se eu tiro as roupas de monge e penduro num cabide, o monge não está pendurado no cabide. Se as pessoas que imaginam que o seu eu é sólido e permanente, estão na realidade vivendo uma ilusão. Existe, há não muito tempo, existiu uma fala que eu ouvi na minha paróquia, vamos dizer assim, da psicologia e da psicanálise. Houve um dito mais ou menos assim, de que existe um delírio chamado Be Yourself. O que será que é Be Yourself? Quer dizer, ser você mesmo. Parece que é exatamente ser o eu, acreditar que eu sou eu. Sim, porque essa é uma construção do ponto de vista do Zen, não é? Muitas vezes na psicologia existe a tentativa de reforçar o eu, de tornar o eu funcional neste mundo, o que pode ser prático. Você pode ensinar um assassino a ser um bom assassino, sem sentimentos de culpa, usando técnicas psicológicas, mas isso seria muito distante dos objetivos no Zen. O Zen tenta mostrar que o eu é uma construção e nada mais do que isso, produto de uma operação mental, que você o constrói todos os dias e a cada momento, e que basta você tirar um dos seus pilares, como é o caso da memória, que você não saberia dizer quem é. Estamos falando muito de Zen. Agora, o senhor poderia explicar para nós, leigos, não iniciados, com suas palavras, o que é o Zen? O Zen é um método de treinamento com ênfase na meditação e no ensinamento, no Dharma, no ensinamento de Buda. Então, como método, ele não é bom nem ruim, ele é funcional. E não se vê como o único método possível, mas sim como um dos métodos. E um método adequado para determinado tipo de pessoa. Por exemplo, os ateus se sentem muito bem no Zen, com a sua falta de referências a deuses e crenças em seres sobrenaturais, ou mesmo em almas e espíritos. E desta forma, o Zen tem o seu papel no mundo e serve sob medida para um determinado tipo de mente, como a minha mente. Eu sou muito bem adaptado e atraído pelo Zen desde o início por causa da sua estrutura de pensamento, da sua doutrina, porque sou avesso às crenças. Então, nesse sentido, o Zen é um método de destruição das crenças, que se opõe ao caminho normalmente usado pelas religiões, que é o caminho de fé. Então, diríamos que o Zen também é um dos ramos do budismo. Ele se vê como a doutrina do coração do Buda,
uma transmissão além das palavras. Disse que o Zen nasceu em um famoso sermão de Buda, o Sermão da Flor. Shakyamuni Buda levantou uma flor e Mahakasyapa sorriu. E Buda disse, Mahakasyapa foi o único que entendeu, porque ele não disse nenhuma palavra. Uma pergunta se levantaria aqui de muitos. Mas o budismo, ou esse método, o Zen, ou o Zen budismo, não é uma religião? Não acredita em seres, em outras coisas, em algum tipo de posteridade? Não é a religião de acreditar, o Zen é a religião de acordar, de despertar das ilusões, de acordar dos sonhos. E como é que o Zen poderia interessar ao brasileiro? Interessa a um determinado tipo de brasileiros, né? Não a todos, evidentemente. E também não pretende isso. O Zen não faz, em geral, o budismo não faz esforços proselitistas. Você não vê missionários budistas nas ruas pregando, nem tentativas de converter as pessoas, nem de negar as suas crenças pessoais. Deixamos que as pessoas vivam suas vidas como quiserem. Quem se sentir atraído pelo budismo, vem para o budismo. E essa foi a maneira com que o budismo progrediu através dos tempos, sem fazer nenhuma força e sem jamais usar de nenhuma violência ou mesmo de métodos de convencimento. É verdade que nunca vi um monge budista no centro entregando panfleto ou coisa que o valha. Aliás, é surpresa para muita gente e foi surpresa para mim também descobrir que havia um templo ali no Saco dos Limões. E você deve ter notado, não tem placa na porta. Em muitos lugares do Zen são assim. Você tem que fazer esforço para descobrir onde é, porque nem uma placa dizendo aqui é um templo Zen, venha, nem isso se coloca. Falávamos agora há pouco, perguntei, na verdade, agora há pouco sobre o brasileiro, falando em Brasil. Nosso país acaba de atravessar a marca de 240 mil mortos em decorrência da Covid-19. 240 mil mortos. Isso são os números oficiais. Enquanto isso, o nosso presidente assina decretos que flexibilizam e facilitam o uso e a compra de armas no Brasil. Monge Genshou, como é possível ficar zen neste momento? A história da humanidade é assim. É uma história de violência, de muitas pessoas negando verdades, não é? Nós sabemos com clareza que o Brasil é um país campeão em número de mortos, não é? Uma guerra de baixa intensidade é caracterizada pela ONU como um lugar onde estão morrendo 10 a 15 mil pessoas por ano. No Brasil, nós temos 60 mil assassinatos por ano. No Japão, que é uma sociedade bem diferente, onde as pessoas não podem ter armas e nem espadas são permitidas para posse particular, o número de assassinatos por ano é de 4 a 6 pessoas, não 4 a 6 mil, comparados com os nossos 60 mil, mas 4 a 6 assassinatos por ano. Ou seja, mais ou menos para cada morte no Japão por assassinato, no Brasil tem 10 mil.
É incrível que num país como esse nós resolvamos simplesmente tornar mais fácil que as pessoas tenham armas, quando as armas deveriam ser privilégio do Estado para que ele tenha a disponibilidade de usar violência para que eu não precise me defender. O Estado é que tem que me prover segurança. Esse é o contrato social que nós esperamos de uma sociedade civilizada. Então, é profundamente diferente o que acontece num país como o nosso com o que acontece num país como o Japão ou a Noruega, ou países civilizados no mundo. Nós estamos vivendo, como você disse, uma epidemia de grandes proporções. O Brasil é o segundo país do mundo em número de mortes. E relativamente ainda precisaria fazer a conta, porque se estamos com mais de 240 mil mortes e os Estados Unidos com 492, e como lá está caindo, é possível que nós venhamos a ganhar esse campeonato de número de mortes por 1.000 habitantes por uma doença que sabemos hoje que pode ser prevenida por vacinas, e que nós temos o exemplo de Israel, que já vacinou 76% da sua população e viu cair verticalmente o número de mortes e de internações por Covid-19, e a sua economia simplesmente vai poder voltar à normalidade com isto. Vacinando apenas 25% da população, o Reino Unido também já conseguiu fazer diminuir as incidências. Mas, se no Brasil temos postura oficial de negar, primeiro, negar a doença, e segundo, negar a utilidade ou a chancela científica das vacinas, nós vemos simplesmente a ignorância em ação, porque a história das vacinas na história da humanidade é brilhante. Já tivemos 300 milhões de mortes por varíola, e hoje a varíola está extinta por um programa de erradicação através de vacinação. A poliomielite está quase extinta, só não está porque negacionistas na África acusaram a vacina da poliomielite de ser uma tentativa de dominação ocidental contra seus povos, né? Caso que aconteceu na Nigéria. E as pessoas que gastaram dinheiro e recursos tentando erradicar a doença foram combatidas, como é o caso de Bill Gates, que por ser bilionário, apesar dele dedicar grande parte da sua fortuna a esses benefícios para a humanidade, é odiado e perseguido e acusado de tentativas de dominação. Essas teorias conspiratórias e essas ideias obscuras prejudicam as nações fortemente. Mas a culpa é realmente do nosso nível educacional e da capacidade de raciocínio dos próprios brasileiros. Se nós tomarmos como comparação o Estado de Israel, ele tem dezenas de prêmios Nobel, e metade dos prêmios Nobel de Física e Medicina no século XX foram concedidos a cientistas judeus, que representam apenas 15 milhões de pessoas numa humanidade de quase 8 bilhões. Então, se comparássemos apenas esses 15 bilhões de judeus, que englobam aí os 9 bilhões que estão em Israel, com os nossos
mais de 200 milhões de brasileiros, veremos que eles detêm quase metade dos prêmios Nobel de ciência e o Brasil tem simplesmente zero. Não é de admirar que a nossa conduta seja tão obscura e que nós elejamos governantes em geral também tão ignorantes, sejam eles de esquerda ou de direita. O país está completamente desnorteado, via presidente, via ministros e secretários, entendeu? Ele, para mim, não é um bom presidente, certo? Com as atitudes que ele tem feito. Os ministros dele também algumas vezes dão uma ordem e o próprio presidente revoga aquela ordem. Entendeu? Então, assim, está muito sem norte o rumo do país. E nós, hoje em dia, éramos para ser o país mais rico do mundo. E hoje em dia, pela classe política e por tudo demais que tem acontecido, foi nisso que se virou, infelizmente, um país que, vamos dizer assim, o desenvolvimento parou quando o Bolsonaro começou e com as medidas que ele começou a tomar. Existe um clínico muito atuante na mídia ultimamente, que se chama Christian Dunker, que vem falando a respeito de uma ideia que ele chama de paixão pela ignorância. O que o senhor acha disso, de que haveria uma paixão pela ignorância? Acho que vamos dizer assim, a elevação da ignorância a um determinado patamar de veneração, como uma oposição à ciência, e isso faz surgir esses movimentos eivados de absurdo, como a Terra plana, ou como perguntas que, às vezes, eu recebo sobre o que o senhor acha dos alienígenas, né? Como no caso não vi nenhum alienígena, nem falei com nenhum deles, nem vi nenhuma evidência insofismável, eu costumo responder que se você tem contatos, acredita em alienígenas, se você acredita em alienígenas, ainda pode praticar o Zen. Mas se você fala com eles ou os vê, você não pode praticar o Zen. Eu costumo recomendar que faça contato com um psiquiatra. Monge Gensho, o budismo atenta para reduzir o sofrimento, causar o menor sofrimento possível para o maior número de pessoas. É possível, seria possível entrar nessa orientação? Algum tipo de engajamento político? Quer dizer, não seria possível para um zen budista que um engajamento político, de alguma forma de engajamento político, diminuísse o sofrimento dos seres mais do que se ele não se engajasse? A resposta que eu costumo dar a essa pergunta é: você, como cidadão, deve ter envolvimento político para defender e lutar por aquilo que você achar que é melhor e mais correto. Até agora, nenhum sistema ou ideologia se mostrou realmente efetivo para diminuir o sofrimento, com exceção dos países moderados, que misturam políticas de um lado e de outro, mas optam pela sensatez. É o caso de países que nós citamos aqui, para onde todos gostariam de ir: Noruega, Suécia, Finlândia, Holanda, Dinamarca, Japão. São países onde há liberdade de empreender e, ao mesmo tempo, existe um Estado que luta para diminuir as desigualdades e as diferenças. Mas
As ideologias extremas de qualquer tipo só levaram a desastres até agora, sejam elas de direita ou de esquerda. Levaram a pobreza e miséria, mentira e estados policialescos. Essa é a minha opinião pessoal. Então, o que eu digo aos praticantes do Zen é que o Dharma não se imiscui nas questões políticas, porque ele é grande demais para se imiscuir numa coisa tão temporária, pequena e eivada de paixões. O Dharma é o Dharma. Os ensinamentos sobre a impermanência, sobre o sofrimento, os ensinamentos de Buda. Os praticantes, como cidadãos, devem ter sua participação política, aquela que eles acharem melhor, mas estejam sempre prontos a mudar de ideia e a reconhecer que estiveram errados até ontem e que hoje estão vendo as coisas melhor ou com mais clareza. A mudança deveria ser a regra, não a fixação em ideias e opiniões como se elas fossem definitivas, porque isso jamais se mostrou saudável para a humanidade. Então eu ensino o Dharma e não adoto posições políticas nem as defendo. Apenas posso apontar negacionismo errado, estado policialesco errado, distribuir armas a rodo errado. Eu posso falar sobre ideias, assim como o próprio Buda falou, mas não dizer adoto ou defendo tal político ou tal partido ou tal ideologia, porque também quero me reservar o direito de mudar de opinião amanhã mesmo. Então, pelo que entendi, o senhor está criticando um tipo de engajamento a certa dureza, a certa crença, talvez possamos dizer, neste ou naquela proposta, naquele extremo, seja o que for, e está defendendo um engajamento em outras premissas. Por exemplo, na disponibilidade de ouvir o outro e levar isso em conta para modificar a si mesmo, para modificar a própria atuação política, vamos dizer assim. Está correto. Eu acho que defender times, partidos, se fixar em ideias como se elas fossem de per si corretas, ou uma agremiação fosse detentora da verdade, da pureza e da honestidade, é a mesma coisa que colocar sua cabeça na areia e não compreender a natural corrupção da mente humana. E, portanto, nós devemos lutar pelas coisas corretas, mas não nos comprometer por bandeiras ou cores. Monge Gensho, para finalizarmos, o senhor aproveite a liberdade absoluta que temos neste canal e diga o que o senhor quiser dizer. Procurem os ensinamentos de Buda, não é? E Buda disse uma coisa muito importante: não acreditem em mim, não acreditem em argumentos de autoridade, ou porque seja o Monge Gensho que está dizendo isso ou aquilo. Testem e experimentem para saber o que funciona, o que é bom. Nós, como budistas, não nos comprometemos, como eu disse antes, nem com conjuntos de ideias, de partidos, por bandeiras, por cores, por ideologias, mas estamos sempre dispostos a mudar nosso pensamento e a duvidar. Nem sobre as escrituras budistas dizemos isso é absolutamente certo, porque alguma coisa pode estar errada, ou transcrita errada, ou traduzido errada, ou seja, por ignorância do mestre do passado que a disse. E isso também se aplica a tudo que eu disser. A ideia que eu estou veiculando hoje
é aquela que se consolidou na minha mente nos últimos 73 anos, mas eu não estou comprometido com elas e me reservo o direito de mudar de ideia amanhã mesmo. Portanto, não sigam a mim como um guru, porque o Zen não acredita em gurus. Ela fala apenas que um sensei, como eu sou, é alguém mais antigo, mais velho, que já andou mais no caminho e, portanto, sabe algumas coisas, mas não é uma imagem da perfeição, nem suas palavras são perfeitas. Portanto, guardem em suas próprias mentes a procura da luz e da compreensão através do cultivo da liberdade. Acima de tudo, o dedo do budismo aponta para a liberdade, não para o aprisionamento em textos, ideias ou pessoas. Me parece que o senhor está falando é de um saber não per si, um saber não a priori, mas um saber que pode surgir da própria experiência. Sim, o budismo é essencialmente experiencial. Ok, deixamos aqui então. Muito obrigado pelo convite, Arthur. Eu que agradeço. Até a próxima vez. Até. Essa conversa foi particularmente desafiadora.